Os 6 piores casos de hiperinflação da história. Quem fez esse infográfico foi o Eco Descomplicado. A fonte é a revista Exame. Na primeira posição, campeão de nada, né? Ter hiperinflação das piores coisas que um país pode ter. É a Hungria pós-Segunda Guerra, no ano de 1946. Até hoje é o pior caso registrado de inflação no mundo e conseguiu a proeza de ter 195% de inflação. Ao ano? Não, ao dia. A Argentina sonha com isso aqui, pô. É a meta. Eles estão melhorando agora, estão saindo da meta. Bom pra eles, né? Os preços dobravam em 15 horas. Em resumo, o dinheiro não tinha valor nenhum, basicamente, né? Você tinha que pegar o dinheiro e comprar o mais rápido possível qualquer produto que fosse, porque era mais vantagem do que manter na moeda. Brasil também já teve caso de hiperinflação, tá? Mas não tá aqui no top 6. Segunda posição, Zimbábue. Esse é o mais recente da lista, no ano de 2008. Inclusive, até hoje tem meme por conta da moeda do Zimbábue, né? Que não vale nada. Inflação de 98% ao dia, os preços dobravam em 24 horas. Terceira posição, Iugoslávia, no ano de 1992, 64,6% ao dia. Os preços dobravam em um dia e meio. Maravilha. Quarta posição, Alemanha, de 1923. Esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Que a galera queimava dinheiro pra poder fazer uma fogueira pra poder esquentar no inverno, porque era mais barato. 20,9% ao dia. Os preços dobravam em 1,7 dia. Tá certo essa matemática aqui? Tá errado, né? Não tem sentido essa matemática aqui, né? Quinta posição, Grécia, 1944. Período da Segunda Guerra ainda. 17% ao dia. Os preços dobravam em 4,5 dias. Sexta posição, a China, de 49, tá? A China, em 1949, tá numa situação terrível. Tinha acabado de sair da Guerra Civil. Tinha também a invasão japonesa que ocorreu durante a Guerra Civil, tá? E todos os absurdos que os japoneses fizeram, inclusive tem até hoje. Então não surpreende, né, ter acontecido isso. A inflação da China era 13,4% ao dia, gastava 5,6 dias para dobrar os preços. Falando em inflação, por que não perda de poder de compra do real ao longo do tempo, tá? É natural toda moeda perder valor aos poucos. Até o dólar perdeu valor quando você compara com a moeda no passado, tá? Tanto que o termo milionário foi cunhado ali na época do Velho Oeste, pra facilitar a galera entender o período, no final dos anos 1800, que era basicamente quando alguém tinha $1 milhão, né? Só que aí você fazendo a conversão atual, se não me engano, dá 75 milhões. Ou seja, o termo meio que perdeu sentido, né? Você chamar de milionário a pessoa que tem $1 milhão. Dito isso, quem fez esse infográfico foi o Eco Descomplicado também. A fonte é o IBGE e a calculadora do IPCA, tá? Esse aqui é público. Quem quiser saber aí, quanto tal produto em tal ano custaria hoje em dia. Vou usar essa calculadora aqui. Vamos começar aqui, R$100,94, galera. Valia incríveis R$100, pois é. Bom. É como se a moeda tivesse acabado de ser criada, né? Porém, logo após a criação da moeda, R$100 já valia 67,84. Já tinha dado uma desvalorizada boa, tá? Real já foi pareado com o dólar, né? No mesmo valor. Até chegou a valer um pouquinho mais, mas foi por um período bem curto. Depois, nos anos 2000, R$100 valia 41,50, essa época que eu já lembro. E R$100 era muita grana. Você comprava muita coisa, tá? 50 conto era uma boa grana. Hoje em dia, 50 conto não comprar nada. Nos anos 2010, R$100 já valia 27,14. Vai para hoje em dia 12,30. Ou seja, os R$100 de 94 hoje em dia seria quase R$1.000, tá? R$50 seria quase uns 500 conto. Em comparação com os anos 2000 aqui, acho que a maioria dos meus inscritos vão lembrar, eu acho. Anos 2000, tá? Não tô falando de 2000 necessariamente. Tô falando de 2000 a 2009. Esse aqui 2005, hoje em dia vale 4 vezes menos. Ou seja, 50 conto. Naquela época comprava hoje em dia como se fosse produto de R$200. Os 10 países que mais acessam sites de aposta esportivas. Hoje, galera, vai ser um vídeo focado ali em curiosidade da economia, tá? Eu gosto muito dessa página, a Eco Descomplicada. Tem várias curiosidades interessantes. Inclusive, eu recomendo seguirem, tá? E por que não falar dessa praga, né? A verdadeira praga isso aqui, né? Primeira quantidade de... Não, enfim. Primeiro vamos falar a fonte, antes que eu comece a reclamar aqui. A fonte é o SimilarWeb, não conheço, e The Business, gostei. Enfim, cara, esse negócio de aposta em geral no Brasil perdeu totalmente a mão, né? Antes eu era até a favor, falei, legaliza isso, joga quem quer. Depois de ser considerado legal, né, esses cassinos online, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque o brasileiro parece que não tem cabeça. Absolutamente do nada, né? Uns 3 anos pra cá, o negócio dominou, né? Você tá no YouTube, no YouTube Shorts, principalmente, que é o que você mais vê propaganda, passa propaganda de cassino o tempo inteiro. Vai ver o vídeo de algum youtuber aí, famoso ainda, o cara já tem dinheiro, passa propaganda de cassino. Qual a necessidade, hein? O cara fica ganancioso. Eu não faço propaganda de cassino, tá? Se um dia eu fizer, pode desinscrever aqui no meu canal. A única vez que eu fiz propaganda de cassino, que eu não fiz na realidade, foi uma bet russa, foi em 2020.
Não, foi em 21. Ela me ofereceu uma propaganda, eu neguei. E uma semana depois os caras me mandou $500 no PayPal, sendo que eu neguei e eu não fiz a propaganda. A coisa mais bizarra do mundo. Os caras me pagou sem fazer propaganda. E isso que é bet boa, hein? Enfim, normalmente, tá, os valores que eles oferecem é bem alto. Eu recebo oferta disso, mas eu nego, tá? Eu não vou fazer, eu acho ridículo. Incentiva o vício, né? Ah, mas não é renda extra, hein, galera? É uma brincadeira. Ou é renda extra? Não é renda extra porra nenhuma, cara. Você aposta, pô. Então, você sério, né? É um cassino online. A chance de ser golpe é maior do que um cassino de verdade. O cassino de verdade, o cara ainda tem que mexer ali na máquina. O online é literalmente um algoritmo, um aplicativo que o cara pode fazer do jeito que quiser. Inclusive, eu li uma matéria recentemente que os brasileiros gastaram 41 bilhões de reais em cassino online e receberam de volta 20. E tinha um lá em específico que gastaram acho que mais de 20 bilhões e recebeu 200 milhões. Era o Little Tiger, ou seja, golpe puro. E no Brasil, com a população, a maioria, me desculpa falar, mas é burra, acaba que, né, a combinação perfeita pra cassino. Inclusive, pô, eu vi um negócio que eu fiquei revoltado, foi o Cariani, né, fazendo propaganda pra cassino. Ah, não é cassino não, é aposta esportiva. Aí ele falou o nome lá, era Cassino Pix. O Cassino Bet, um negócio tipo, muito óbvio. É um craque mesmo, né? O primeiro país em acesso em aposta esportiva é o Brasil. Não era, né? A gente ganhou aí o mercado em pouquíssimo tempo, com 3,2 bilhões de acessos. Reino Unido na segunda posição, 1,6 bilhões de acessos. Olha a diferença, a gente tem o dobro. Nigéria, 1,3 bilhões. Inclusive, combinação Reino Unido-Brasil me lembra a Ilha Paquetá. O Nigéria, 1,3 bilhões é grave também, o país é mais fudido que a gente. Turquia, 949 milhões. Estados Unidos, 782 milhões. Índia, 485. África do Sul, 454. Peru, 392. Ucrânia. Porra, o cara tá lá tomando tiro e fazendo aposta no Pix. 391 milhões, Austrália 311. Tem um textinho aqui do Eco Descomplicada, né? Ele sempre escreve, acho bem legal. Além disso, cabe trazer que a perda de dinheiro dos brasileiros com apostas estão em linha com um estudo recente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, SBVC, revelou que 60% dos brasileiros que já fizeram alguma aposta esportiva perderam dinheiro. Com isso, há um comprometimento maior dos seus orçamentos pessoais com as apostas, que estou lendo bem, hein? A oferta de sites de apostas esportivas é permitido no Brasil graças a uma lei aprovada no governo de Michel Temer, MDB. As empresas, contudo, funcionavam em outros países, provavelmente fazem paraíso fiscal, né? Já que não havia regulação sobre o tema. Entretanto, uma nova lei sobre o tema foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, PT. Achei engraçado, né? Tipo, o cara tem dúvida que partido que é o Lula mesmo. Ao final de 2023. E, conforme o texto, haverá taxação de 12% e 15% para empresas e apostadores premiados. Aí não tinha taxação, né? Era bizarro. Era fazer uma empresa, pagava imposto. O cara trabalhava de CLT, fazia contribuição pro INSS, cara era 4, né? Aí o cara vai e faz a aposta e não paga nada. Entretanto, no balanço entre vitórias e derrotas, os apostadores perderam 23,9 bilhões, então ele citou. Segundo o Itaú, cujo cálculo inclui tanto os valores apostados quanto os valores recebidos pelos apostadores ao vencerem apostas. Além disso, segundo a 7ª edição do Raio-X do Investidor, produzida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital, meu Deus, Ambima, junto com Datafolha, ao menos 14% dos brasileiros realizou uma aposta no ano passado. Por outro lado, dados mais recentes estimam que as bets têm uma receita anual entre 8 bilhões e 20 bilhões, não gerando verdadeiramente nada, né? Conforme relatório do Itaú BBA. Além disso, em busca de visibilidade entre os brasileiros, essas empresas direcionam em média 9 milhões por ano com marketing. Eu não aguento mais ver propaganda de cassino, tá? O montante representa entre 45% e 75% das receitas e é significativamente alto em comparação com outros mercados globais. É lógico, é cheio de otário aqui no Brasil. Em 2022, o dado de 2023 ainda não está disponível. Porra, aí fudeu. Que só tá piorando, na minha opinião. O número de acessos em sites de apostas esportivas alcançou a marca recorde de 14,2 bilhões em todo o mundo. O Brasil liderou, sendo responsável por 3,19 bilhões, mais de 22% do total mundial. Ainda assim, alguns números mostram que os acessos brasileiros em sites de apostas esportivas continuou em alta em 2023. Isso fica aparente, dado que os gastos de brasileiros com jogos e apostas online, também chamadas de bets, atingiram cerca de 68,2 bilhões em 2023, segundo o Banco Central. Mudando de assunto, mas continuando no assunto economia, produto interno bruto no ano de 2023 na América Latina, com exceção ali da Venezuela e de Cuba, que não tá aparecendo, Canadá, que nunca aparece aqui nos mapas do Black Maps, e a parte que eu achei mais interessante, tá? Em millones de dólares americanos. Millones, né? Millones, que eles falam, mijão. Porque eles não usam bilhão, né? E nem trilhão. É 1.000 milhões, é 1 milhão de milhões, sei lá como é que funciona. Enfim, mas o número aqui tá em bilhões e trilhões, tá? Vamos começar pelo país com o maior PIB aqui no mapa, que vai ser os Estados Unidos da América, com 27 trilhões, 360 bilhões e 935 milhões de PIB. Estados Unidos, que é o maior
PIB do mundo no PIB nominal, tá? Porque a moeda deles, afinal de contas. No PPC, a China é o maior PIB já tem alguns anos. Depois seria o Brasil, com 2.173.665, e seria, tá, ligeiramente maior que o Canadá, com 2.140 bilhões, tá? O Canadá ficaria na terceira posição. Na quarta posição aparece o México com 1.788.886 milhões de dólares. Podem observar, o México tem mais ou menos a metade da população brasileira, porém o PIB é maior do que a metade, tá? A economia mexicana é melhor que a brasileira. É por conta ali de diversas empresas, né, que se estabelecem lá, tá? Fazendo produtos com a mão de obra um pouco mais barata e enviar diretamente para os Estados Unidos por conta da proximidade. O México, ele se dá muito bem por ser próximo dos Estados Unidos e se dá extremamente mal por ser próximo dos Estados Unidos. Ele tem o território e tem os cartéis, né? Não existiriam se não fosse os Estados Unidos da América. Na quarta posição vem a Argentina com 640 bilhões. A Argentina que já foi o maior PIB da América Latina, né, no passado, porém ainda não é um PIB muito ruim não, tá? Considerando a população da Argentina. Depois da Argentina vem a Colômbia com 363 bilhões. Lembrando, a Colômbia tem uma população próxima à da Argentina, ainda assim tem metade do PIB. Chile com 335 bilhões. Chile tem uma economia boa, para padrão América Latina. Peruzão da massa com 267 bilhões. República Dominicana com 121 bilhões. Surpreendente, tá? Não sabia que a República Dominicana tinha uma economia assim, não. Equador com 118 bilhões. Guatemala com 102. Inclusive, outro dia eu chamei a Guatemala de Nicarágua. País da América Latina. América Latina é foda, né? É o país da América Central com as bandeiras extremamente similares, né? São todos pequenos. Não que eu realmente ache que isso aqui é Nicarágua, tá? Porque o cérebro buga quando você tá gravando, diminui a inteligência. Eu já sou burro, fica menor ainda. Depois da Guatemala vai vir mais dois países aqui na América Central. Costa Rica com 86 bilhões e Panamá com 83 bilhões, que eu achei interessante que eles têm um PIB maior do que Uruguai, com 77 bilhões. Panamá, tá? Tem muita empresa no Panamá por conta de questão fiscal. E o canal do Panamá, né? Costa Rica, pra América Latina, é um país bem desenvolvidinho. Uruguai, apesar de ter indústria e serviços, tá? São os principais setores. O setor agrário também é muito importante. Se não me engano, o principal produto de exportação do Uruguai é carne. Causa, né, a economia não ser tão interessante igual Costa Rica e Panamá. Fora a população. Não que esses dois países sejam muito, mas o Uruguai é bem disperso, né? O Uruguai tem verdadeiramente o tamanho de estado de países maiores. E nem é dos maiores estados, tá? Depois disso, galera, vai ser a disputa para ver quem tem a menor economia, tá? E para poder acelerar, não vou ler todos, já vou dar spoiler. A menor economia fica com Belize, com 3 bilhões e 281 milhões. Bem pequena a economia, um país bem pequeno e bem esquecido, né? Aí um país que eu não vejo ninguém falar nada sobre. Tinha um inscrito meu que comentou que tinha já visitado Belize a trabalho, um negócio assim. Ele falou que não tinha gostado, ele falou que achou o povo ignorante. Se é verdade ou não, eu não sei. E se você for inscrito, diga nos comentários aí, tá? Agora com uns dados diferentes. Basicamente é uma comparação da Europa Ocidental com a Europa Oriental. Lembrando, a definição que foi usada aqui é extremamente questionável. Eu colocou a Grécia como oriental, melhor dizendo, é leste europeu. Ninguém usa Europa Oriental. Normalmente a Grécia é mais relacionada ao oeste europeu, né? Apesar de eu ver mapa de civilização ocidental. A coisa mais imbecil que eu já vi a definição. Normalmente os caras deixam a Grécia de fora. Eu acho bizarro. Eu coloco a Polônia. E a outra é a Finlândia, né? Que a Finlândia nunca que vai ser leste europeu, apesar de geograficamente estar no leste europeu. É muito mais oeste europeu, né? Em tudo. Primeira comparação de população. O oeste da Europa, nessa definição aqui, teria 415 milhões de pessoas. E o leste, 413. Então bem equilibrado. Tá? Não sei se o cara considerou toda a população russa, inclusive a população que mora na Ásia, apesar que a maior parte mora na Europa mesmo, ou se só a parte verdadeiramente europeia. PIB, aí é um esculacho, tá? Oeste europeu, 21 trilhões, leste europeu, 6,5 trilhões, tá? Não me surpreende também, porque a região com a maior economia em praticamente toda a história da Europa, desde a Idade Média, é a banana azul, se não me engano, essa banana aqui, que pega basicamente Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, essa parte aqui da França, ao leste, Suíça e norte da Itália, e partes da Alemanha também próximo do Rio Reno. É a maior parte da economia da Europa. E segundo, porque esses países aqui, Espanha, Portugal, França, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, nem eu digo, colonizaram, né? Países aí entusiastas da colonização, principalmente Espanha, Portugal, França, Países Baixos e o Reino Unido, tá? Países Baixos, Holanda, pra quem não sabe, colonizou a Indonésia e explorou bastante o lugar, né? Não me surpreende a economia ser muito maior também, né? Leste europeu, por outro lado, o único país aqui que dá pra dizer que fez uma colonização pra valer, a Rússia, na região da Sibéria. Porém, a região posteriormente já foi integrada ao restante do país, diferente das colônias na América, que obviamente por conta da distância geográfica nunca foram integrados, tá? A não ser Brasil com Portugal, mas bem ali no final da época colonial, né? Tanto que o Rio de Janeiro virá a capital. Aí tem a questão do Napoleão, enfim. E per capita, evidentemente, o oeste europeu vai ser melhor. 50 mil, enquanto o leste europeu é 15.700, tá? É fraco. O Brasil, por que parece mais
fraco isso aqui ainda. Por que pareça não, né? A gente tá falando da Europa. Por mais que seja leste europeu, é fudido em comparação com o oeste europeu. Em termos de países em desenvolvimento, não é tão ruim assim. Lembrando, tá? Nessa definição aqui de leste europeu, tem países desenvolvidos, né? Você teria a Polônia, a República Tcheca, a Grécia é considerada desenvolvido também, Eslovênia é desenvolvido de fato, não tem discussão. Lituânia, Letônia, Estônia e a Finlândia também, se eu não me engano, é considerada. A Finlândia é óbvio, né? Estônia também. Letônia e Lituânia eu tenho minhas dúvidas, tá? E vai ter o mesmo mapa dos Estados Unidos, dividindo ali oeste e leste. A parte engraçada é que o Midwest, é o meio oeste americano, foi considerado leste, até porque de fato tá na porção leste do país. A questão é que chama Midwest, né? Meio oeste, uma questão histórica, que era basicamente tudo depois do rio Mississippi. Ou seja, tudo pra lá do rio Mississippi é considerado historicamente oeste, mesmo geograficamente dizendo, não sendo atualmente. Em termos de população, o oeste americano tem 120 milhões de população, o leste 215. É porque foi uma colonização mais antiga, né? Desde os anos 1700, teve uma colonização aqui nessa região. O oeste americano, apesar de ter sido dominado pela Espanha, né? A maior parte do tempo, era bem despovoado, até quando fazia parte do México ainda. Só tem mais população ali na migração dos americanos. PIB, você vai ter 10,8 trilhões do oeste americano e 17,5 trilhões do leste. Bizarro esse PIB, né? É muito grande, cara. E quando você pega o PIB per capita, olha a diferença em comparação com a Europa. Estados Unidos sozinho tem mais PIB, né? 90 mil pro oeste e 81,3 mil pro leste, ou seja, o oeste americano vence. Eu gosto mais da parte oeste, tá? Da costa oeste. É pra questão cultural, eu acho mais interessante. Questão geográfica, então, nem compara, tá? Tudo que você tem, que eu acho particularmente interessante nos Estados Unidos, tá no oeste. Pode ser porque eu jogo o American Truck Simulator e os caras nem chegaram na parte leste aqui, tá? Ainda. Acabo que vejo as paisagens, as cidades do oeste americano. Pra questão do velho oeste, tá? E apesar de não ter sido uma época boa, ocorreu, adivinha onde? No oeste. Eu acho uma parte interessante também da história. Lá eu gosto mais do oeste americano mesmo. O oeste americano tem basicamente o dobro, tá? Do leste. 6,52 milhões de quilômetros quadrados. O leste é 3,31. Densidade populacional, o oeste é muito mais vazio, né? 18 pessoas por quilômetro quadrado. O leste é 65 pessoas por quilômetro quadrado. E a região mais desenvolvida dos Estados Unidos, tá? Também fica no leste, que é essa porção aqui da Nova Inglaterra. Nova York, Massachusetts, Rhode Island, enfim. Porém, tá, o oeste aqui tá sendo carregado basicamente por dois estados, né? A Califórnia e o Texas. A economia desses dois estados é bizarra de tão grande. Washington também é um estado bem desenvolvidinho, mas é menor. Quer dizer, tudo é desenvolvido aqui, né? Até o Alabama é desenvolvido. Países com a maior carga tributária do mundo. Quem fez esse mapa foi o Eco. Mapa é foda, esse infográfico é o Eco Descomplicada. Basicamente, tá? Aqui vai ter a taxação de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Normalmente tem uma diferença bem grande. Vamos começar pelos desenvolvidos, que normalmente são os que mais cobram imposto. Tem um estado de bem-estar social, né? Primeira posição é Dinamarca, com incríveis 48% do PIB sendo taxado. Tem um estado de bem-estar social bem robusto, tá? Mas para isso você paga muito imposto, tá? Muito imposto. Eu, sendo sincero, eu não sei se o modelo dinamarquês, apesar dos países nórdicos, né, ter as bolas chupadas o tempo inteiro por todo mundo, eu não sei se é o melhor sistema, tá? Sinceramente, eu acho muito imposto. Mesmo tendo um estado de bem-estar social bem bom. França na segunda posição, 47,3%, também tem um estado de bem-estar social bem forte. Bélgica, 44,9% na terceira posição. Nauru, na quarta, 44,3%, não preciso falar que não é desenvolvido, né? É o único que tá aqui na lista que não é. Que é a economia de Nauru, né? Turismo e coco. Com todo respeito ao pessoal de Nauru que tá vendo meu vídeo. Áustria, 43,7%. Itália, 43,3%. Itália é meio falido, não? Esse tanto de imposto aí. Sei lá. Finlândia, 43,2%. Pô, a Finlândia cobra menos que a Itália? O que a Itália tá fazendo, meu Deus do céu? A Finlândia é muito melhor que a Itália, vai me desculpar. Eu prefiro a Itália, tá? Eu acho um lugar mais interessante. Quando você pega IDH, renda média, próprio estado de bem-estar social, a Finlândia é muito melhor, pô. O que a Itália tá fazendo com o dinheiro? O Brasil da Europa, não tem como. Suécia, 43%. Também, pô. Itália, o que você tá fazendo? Noruega, 41,6%. O melhor país do mundo, basicamente, junto com a Suíça. Itália, o que você tá fazendo? Ah, você que a Noruega tem o dinheiro do petróleo, né? Alemanha, 40,9%. Itália, o que você tá fazendo? Países Baixos, 40,2%. Itália, o que você tá fazendo? Luxemburgo, 39,9%. Itália, o que você tá fazendo? E agora você vai ter que ir dos países emergentes, tá? Que vocês podem ver que quem é o maior? Brasil! Intancável, né, galera? 32,6% do PIB é taxado. As fontes são boas, tá? É a Universidade das Nações Unidas, né? E o Henley Investment. O país emergente que mais taxa no mundo, tá? Normalmente, economias emergentes são menos taxadas, porque você consegue sufocar facilmente. Lembrando, 32% de taxação no Brasil é diferente de 32% de taxação na Dinamarca. Se a Dinamarca tivesse essa taxação, né? Mais. Os 32% do Brasil é mais difícil você manter do que os 48% da Dinamarca. Primeiro, a economia deles é mais robusta. Segundo, quando você taxa 48% do PIB da Dinamarca em relação à população, tá taxando 48%
como se fosse do PIB per capita. É muito mais dinheiro que se você taxasse o mesmo valor no Brasil. Dá pra fazer muito mais coisa com esse valor. Então não é interessante ficar comparando percentual, tá? Hoje a galera comparando isso não faz sentido. Ah, a Dinamarca cobra 48. O Brasil também poderia. Só que 48 aqui, além de você estrangular a economia, vai conseguir fazer quase porra nenhuma com dinheiro. Porque não é o mesmo tanto de dinheiro, pô. Em relação à população e as necessidades dela ainda, que é mais pobre. Segunda posição, Argentina, 29,1%. Bem alto também, né? Não surpreende porque tá ruim. África do Sul, 27,8%. Turquia, 25%. Tá com hiperinflação. Não é que tem a ver com isso aqui, tá? China, 22,3%. Olha pra vocês verem. A China que a galera fala aí, né? Ah, socialista, um monstro. Vai destruir o Brasil. 22,3%. 10% a menos que o Brasil. Desenvolvendo muito mais rápido que o Brasil. E vê que o Estado lá tem uma participação enorme na economia, né? Comparar a China dos anos 90 com hoje em dia é uma diferença absurda. Se compara o Brasil dos anos 90 com hoje em dia, é mesmo bosta. Colômbia, 22,2%. Pensei que era menor, tá? Chile, 20,8%, um dos menores aqui. Índia, 17,1%. Equador. Índia também, ó. A evolução da Índia em comparação com o Brasil nos últimos anos, tá? Vai vendo, o Brasil vai ficar pra trás de todo mundo aqui. Não vejo um país, não sei a Argentina, talvez, a África do Sul também, que tá bem ruim, a Turquia, vai ficar pra trás do Brasil, não. Equador, 13,9%. México, 13,9%, bem pouco, né? Paraguai, 10,8%. E Indonésia, 10,4%. Não sabia que a Indonésia cobrava tão pouco imposto assim. Indonésia também vem evoluindo bastante nos últimos anos. Um assunto similar, digamos assim, é economia, não é? Não sei. As 30 marcas de luxo mais valiosas do mundo. Porém, antes, vou mostrar o top 10 porque tem os valores. Exato. Quem fez esse infográfico também é o Eco Descomplicado, é só um infográfico legal. A fonte é o Brand Finance, é a finança das marcas, tá? A marca de luxo mais valiosa do mundo é a Porsche, com 41,1 bilhões de dólares. Acho interessante, né, que a Porsche é a marca de luxo mais valiosa do mundo e dessas marcas que estão aqui, é a mais barata proporcionalmente no que o que eles oferecem, né? Não tô falando que Porsche é barato, né? Pelo amor de Deus. Mas os carros são muito mais baratos do que a Ferrari, do que a Lamborghini. Oferece a mesma coisa às vezes. E proporcionalmente a bolsa da Louis Vuitton, e quando você compara ainda com a bolsa da Louis Vuitton de 50 pau, que não tem nem R$1.000 ali de valor agregado, aí nem se compara, né? É muito mais em conta. Enfim, inclusive Louis Vuitton aqui na segunda posição, 32,2 bilhões. Eu literalmente odeio essas marcas de grife. Se você entrar agora no site da Louis Vuitton, inclusive eu fiz isso uns dias atrás, quando eu tava baixando esse mapa, os caras vendem tipo um chapéu de palha comum. Chapéu, sabe, que você compra na esquina ali. Só com uma faixa com L e um V. E custa R$9.000. Otário que compra. Só por conta da marca, né? Que não vai me falar que a qualidade faz algum sentido esse valor, né? Chanel na terceira posição, 26,1 bilhões. Mesma coisa que eu falei, tá? Hermes, 16,7. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca na minha vida. Tive que pesquisar no dia que eu baixei. Eu também achei um chapéu de palha de 10 mil lá. Me faz questionar a humanidade. Como tem gente otária. Porque é o marketing dos caras e o nome da marca que dá o valor do produto. Não tem por que custar isso. A pessoa compra por puro status social e não pela qualidade do produto, que eu acho de uma tosqueira imensa. Gucci, 14,9 bilhões. Dior, 14,7. Rolex de fato ali tem, né? Não tô falando que compensa o valor, mas tem diamante, tem ouro. Né? Faz algum sentido, na minha opinião, ainda, né? A gente tá falando que faz sentido dentro de marca de luxo, que já normalmente não faz sentido. 13,8 bilhões. Cartier, 13,6 bilhões. Ferrari, 10,6 bilhões. Tiffany & Co. Não conheço isso. 8,6 bilhões. Sim, eu sou bem ignorante em relação à marca de luxo, tá? Eu não gosto, aí eu meio que não pesquiso sobre. Ah, não, isso é a Ferrari, tá? Eu tenho aqui as miniaturas que eu tenho da Ferrari, que era da coleção que vendia, eu tenho uns 50 carrinhos. Eu que eu seja fã da marca Ferrari. Eu acho isso bem filha da puta no carro. E bem arrogante, né? Eu prefiro a Lamborghini até. Mas os carros é realmente inegável que são bonitos. E a Ferrari nem sempre foi tão desgraçada, tá? Os carros dela não eram tão caros assim, em comparação com Porsche, né? Lamborghini, essas coisas. Depois que eles meteram o louco mesmo de uns 15 anos pra cá. Eles daquela Ferrari FXX, é a Enzo de pista, né? E eles vendiam, só pra vocês terem ideia, eles não vendiam o carro. Quer dizer, eles vendiam o carro pra você pagava o carro, só que você não podia ter o carro. Olha, que puta ideia, hein? Aí eles levavam esse carro pra competições aí pelo mundo e você podia ir lá. Você falava, já vai estar lá em Monza no dia tal. Aí você ia lá de avião, você é rico, né? De jatinho, e podia dirigir sua Ferrari naquele evento. Mas você comprava o carro, né? Um belo negócio, realmente. Aqui as 30 marcas mais valiosas. Depois vai ser, ó, Guerlain, Prada, Lancôme, Estée Lauder, Giorgio Armani, Lamborghini, eu conheço, Burberry. Quer dizer, Prada e Giorgio Armani também, né? Pelo amor de Deus. Eu não consigo ler isso. Coach, Givenchy, Omega. Até hoje eu não sei do que se trata isso. Eu vejo em tudo que é lugar, eu não sei do que se trata. Moncler, Celine, Bentley, tá aí. Tag Heuer. Eu também não sei do que se trata, eu vejo em todo lugar. SK2 também não ideia do que se trata. Isso aqui também é da Espanha, não. Que porra é essa aqui? Bulgária, da Itália, eu também não sei o que é. Van Cleef & Arpels, da França, e Rolls Royce, do Reino Unido. O Rolls Royce tem 30º, que é isso? Enfim, galera, com esse mapa eu vou encerrar. Com esse mapa é foto, com esse infográfico eu vou encerrar o vídeo de hoje. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros: Vinícius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon,
Thiago 4281, Arthur Cassuli, Kenzo Sakamoto, T-Place 42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Palito S2, João Arthur, Madara, Luan Dorizete, Rafael Gomes, Jack PPL, Almassi, Tano Gamer, Heitor Dias e Kiupi. Muito obrigado por se tornarem membros.